Boa noite, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Estamos hoje aqui conversando com o doutor, o médico, psiquiatra e presidente da Associação Médico Espírita, a AME de Santos, o doutor Flávio Brown Fiorda, ele que por diversas vezes participa do Fronteiras da Ciência, sempre com a sua sapiência, principalmente no campo da parapsicologia, do kardecismo. A gente trava diversos assuntos também, um deles que a gente já falou muito é sobre terapia de vida passada, né? Ou de vivência passada, que eu aprendi com o Dr. Flávio que não é vida passada, e sim vivência passada. Ele foi um professor que insistiu comigo até eu aprender. Então ele é nosso convidado de hoje e o tema é espiritualidade no cuidado com o paciente e capelania espírita. Tudo esse é o título do programa de hoje. Só que antes da gente bater um papo, conversar sobre isso, o que é isso, eu vou dar dois recadinhos rápidos aqui no Fronteiras da Ciência, começando com o Instituto de Terapia Ortomolecular Alberto Santini Filho, que convida você a conhecer a mais moderna técnica de tratamento físico e emocional com oligoelementos, tendo o objetivo de promover de forma simples a recuperação de distúrbios emocionais, físicos e metabólicos. Olha, essa técnica conta com reposições via derme de pequenas partículas registradas tanto pelo Anvisa quanto pelo Ministério da Saúde e que produzem reações bioquímicas nas enzimas, fazendo com que o metabolismo e o emocional se fortaleçam sem efeitos colaterais, de forma totalmente natural. O Alberto Santini Filho tem especializações no Brasil, na França, na China, na Bélgica. Ele atende em São Paulo, porém, 2 vezes por semana ele está no Smart Center. Para quem for da Baixada Santista, é só ligar no 3285-6993. Repito, 3285-6993. E o atendimento é no Smart Center, que é na Rua José Cabaleiro, número 15. Se quiser mais informações, também tem no site santiniortomolecular.com.br. E o segundo e último recadinho é da Seichonoye do Brasil, que está comunicando agora o Seminário da Luz. Você é a luz emanada de Deus. Temas abordados nesse seminário, são vários temas: leis da mente, os segredos da prosperidade, harmonia no lar, oração da cura, que é a meditação Shinsokan, e a sagrada união com Deus. São vários temas, esses são só alguns, né? Essa palestra é com o preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto, ele que vai dar essa palestra no dia 8 de outubro, domingo, no Mendes Convention Center, ok? Ó, gravou? Mendes Convention Center, que é um espaço grande, agradável, né? No dia 8 de outubro, estamos avisando com bastante antecedência para você se inscrever, vai ser das 13h30 às 19 horas. Mais informações na rua, ou inscrição, se você quiser deixar seu nome, na Rua Leonardo Reutemann 17, em Santos, ou liga lá no 3232-6687, tá bom? Ó, 3232-6687. Doutor Flávio, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Fronteiras da Ciência. Você que faz parte do programa já acho que desde os primórdios, né? Já temos 19 anos, acho que você está desde o começo com a gente. Desde o começo, né? Eu nem tinha tanto cabelo branco assim. Né? Não, mas você também fez um corte diferente agora, né? Você cortou aqui e tal, mas você está sempre jovem. A gente tenta trazer a juventude para o espírito também, né? Que é importante, né, Jadir? E os kardecistas conseguem isso, viu? Eu tenho vários exemplos, eu sempre falo, a Sueli Lopes Fernandes está sempre jovem, né? Muito bela. O Divaldo Pereira Franco, parece que o tempo não passa para ele. Exatamente, né? Ele tem uma energia que muitos jovens não têm. É verdade. Eu estive com ele pessoalmente agora no Rio de Janeiro, no congresso da Associação Médico Espírita do Brasil, o famoso MEDNESP, onde tínhamos lá mais de 2.000 pessoas. Ele fez a palestra de abertura do evento com uma energia, um pique, uma sapiência, uma memória de dar inveja. É prodigiosa. Maravilhoso. Eu me lembro que quando ele fez aniversário de 82 anos, ele veio no Fronteiras. Sim. Mas o que me chamou a atenção naquele dia é que de manhã ele deu uma palestra em Santo André. E você sabe que quando termina a palestra dele, a multidão vai atrás dele, ele tem que dar atenção para um monte de gente. Aí desceu correndo a serra, ele deu uma palestra aqui no ginásio da Universidade de Santa Cecília, no ginásio. Eu estava lá. Você estava lá nesse dia? Estava lá, sim. Aí tivemos que buscá-lo correndo, porque ele entrava ao vivo no Fronteiras às 19 horas. E eu imaginei, bom, com toda essa programação, ele vai estar cansadíssimo aqui. Que nada, ele estava com uma energia, uma espontaneidade, uma eloquência que é peculiar dele, invejável. O que dá dica para o nosso assunto, que é a espiritualidade
no cuidado do paciente e no trato das pessoas. Essa juventude tem a ver com isso. Né? O que é importante. O que é importante. Independentemente do paciente estar fazendo um tratamento médico ou não, estar passando por um problema de saúde ou não, o ato de se espiritualizar, sem fanatismo, com muita racionalidade, diga-se de passagem, é um fator de juventude e promotor de saúde, sem dúvida. Quem já falava isso, que eu li um artigo uma vez, você me corrige se eu estiver errado, acho que é o Dr. Lucchesi, da Universidade Federal de Porto Alegre, não é isso? De Juiz de Fora. Juiz de Fora? Juiz de Fora. Ele estava em Porto Alegre, mas não está mais? Isso, agora em Juiz de Fora. Ele é médico da Associação Médico Espírita, pesquisador nato, trazendo as evidências científicas da teoria da reencarnação e o quanto a espiritualidade pode ser promissora na prevenção da saúde, ou melhor, das doenças e manutenção da própria saúde, ou na ocorrência de doença, o quanto isso pode facilitar o tratamento e a recuperação, a imunidade, diminuindo o número de dias internados, isso com trabalho científico de pesquisa. Pesquisa, né? Sim. Ou seja, não é que tem uma comprovação científica, é feita por amostragem. Isso, por amostragem, por amostragem, exatamente. Né? É uma pesquisa observacional, não é mesmo? Então, independentemente da religião que a pessoa tem, o rótulo religioso, digamos assim, ser mais espiritualizado, sendo espírita, católico, evangélico, muçulmano, budista, né? Ou ateu, não é mesmo? Quanto mais espiritualizado, mais bom humor, mais qualidade de vida, mais resiliência, que é a capacidade de se adaptar às situações adversas da vida, que todo mundo passa, querendo ou não, gostando ou não, maior capacidade de racionalizar a sua fé, maior capacidade de aceitar o que não pode modificar. Ou seja, é uma formulazinha quase que matemática que vai dar várias dicas que a resignação é um exercício de inteligência. E a aceitação sem ser passivo, sem ser omisso, sendo ativo durante a sua vida. Então, essa é a verdadeira espiritualidade, não é achar que Deus quer, eu tenho que ficar quieto ou calado sem fazer a minha parte. Essa é a verdadeira espiritualidade. Mas também existe um ponto delicado, eu acho que na posição de um médico como você, que é médico psiquiatra já há muitos anos, você sabe dessa importância para a cura, para o tratamento. Sim. E, no entanto, é difícil você também abordar isso no paciente, porque você não sabe a sua aceitação, né, em relação àquilo que você vai falar. Porque quando a pessoa procura um médico, ele quer uma resposta científica. E, de repente, Sim. Você começa a falar, olha, meu filho, né, leia um pouco mais, estude sobre tal religião ou a sua, seja qual for a abordagem. Talvez deixe a pessoa um pouco assim, né? Sim e não. Porque eu vou adaptar a minha fala, a minha linguagem, ao ouvido que está me ouvindo. Então eu vou fazer a parte médica tradicional, medicar se for o caso. A gente sabe que o remédio certo, na dose certa, na hora certa, para o paciente certo, vai fazer bem, não é mesmo? Mas eu vou dar aquele tempero de espiritualidade na linguagem adequada, no sentido que ele é doutor de si mesmo, o paciente. Mas você tem que fazer uma sondagem antes. Lógico, eu vou perguntando pelas beiradas, sem o paciente se sentir invadido ou muito questionado com relação a esses assuntos, perguntando, você tem alguma crença, você tem alguma religião, qual é? E eu vou adaptar a minha fala para eu dar o recado correto na linguagem que o paciente pode estar apto e aberto a entender. Porque se ele não estiver apto ou aberto a entender, eu vou restringir a minha conduta médica. Na verdade, é a arte de atender. Né? Se você atende mal-humorado, com má vontade, nenhum paciente fica satisfeito. Se você atende o paciente às pressas, não atende a pessoa olhando no olho, interessado por servir, por ajudar, independentemente se for um tratamento particular, do convênio ou tratamento público, essa é a verdadeira arte no atendimento, em qualquer especialidade médica. Perfeito. Na urgência, no ambulatório, na UTI, hospitalizado, no consultório particular, é isso que a gente tem que prestar atenção. Momento, né? Em qualquer momento. Deixa eu te fazer uma pergunta, fora do contexto, mas também dentro do contexto. Está fora e está dentro. Tá? O quão importante é o grau de espiritualidade de uma pessoa em relação ao progresso ou não do Alzheimer? Olha, o Alzheimer é uma doença degenerativa, biologicamente falando, incurável, pelo menos por enquanto, né? Mas a questão das demências senis, a qualidade de vida que eu vou ter em vida, ela pode ser preventiva com relação à mortalidade celular.
e ao mau funcionamento das minhas células com o tempo que eu passo aqui encarnado, essas décadas que eu passo aqui. E a gente sabe que a nossa longevidade está ficando cada vez mais avançada. Muitas pessoas ultrapassando os 100 anos de idade. Eu tive uma avó que desencarnou com 99. Né? Quase, bateu 100, né? Uma vivência muito próxima a mim. E lúcida, interagindo, alegre, feliz. Ou seja, a gente sabe que o quanto você se torna uma pessoa alegre e feliz pode ser um fator preventivo e benéfico para que as suas células do seu corpo físico, de todos os órgãos, do cérebro, do estômago, do fígado, do coração, etc., etc., possam funcionar o mais tempo possível de uma maneira saudável. Vamos falecer todos? Sim. Temos uma finitude? Temos. Mas vamos morrer com saúde. A ideia é essa. Né? Exatamente, legal. Matheus, não sei se está no ponto já o que a gente tem para mostrar, que o Dr. Flávio trouxe para a gente. Se tiver, já pode colocar, que a gente já fala em cima. Sim. Dos, né, Nós temos um pesquisador dos Estados Unidos, chamado Harold Koenig, que vem nos congressos da Associação Médico Espírita do Brasil, que tem um livro muito bacana chamado Espiritualidade no Cuidado com o Paciente. Ele mostra para a gente alguns dados aqui, por que incluir a espiritualidade. Ele cita o seguinte... que 96% dos americanos são religiosos. Uma Quando você fala americano, você nos fala Estados Unidos. Norte-americano. Norte-americano. Só norte-americano. 90% dos americanos rezam ou oram regularmente. 70% dos americanos são membros de alguma igreja. Sim, são materialistas, mas têm o hábito. Tem um hábito de rezar. Tem uma cultura materialista, capitalista, mas tem hábito também de alguma espiritualidade, né? 40% dos americanos têm frequentado alguma igreja nos últimos 7 dias. Necessidades espirituais aumentam em tempos que estamos doentes ou com alguém que amamos que esteja doente na nossa família. E negligenciar esses dados vai provocar uma falha no tratamento da pessoa, um tratamento integral daquela pessoa. Então, o que a gente percebe? Se o médico não incluir na sua anamnese, no seu bate-papo, durante a sua consulta, a pergunta muito simples, você tem alguma crença, alguma religião? A consulta fica limitada. Outros fatores por querer incluir a espiritualidade. Pode ir, então, isso. A gente sabe que as doenças são multifatoriais, tem fatores biológicos, sociais, psicológicos, e a gente também da Associação Médico Espírita incluímos fatores espirituais. Que a espiritualidade ajuda a enfrentar, aceitar e curar situações da vida do nosso dia a dia. E aquela formulazinha de matemática que temos aqui no nosso vídeo, que a alegria é um tanto de fé racionalizada, mas um tanto de resignação inteligente. Aceitar o que eu não posso modificar, mas fazendo sempre a minha parte, nunca me omitindo. Né? E crenças e práticas religiosas diminuem o estresse emocional causados por perdas e mudanças da vida. Quem tem uma estrutura de religiosidade passa melhor pelas tempestades da vida. Acha que nem tão grave assim, achando que é só um chuvisco passageiro. E finalizando esse slide, do papel de Deus. Qual é a sua relação com Deus? Deus está me punindo quando eu estou doente? Deus vai me ajudar se eu ficar doente? Esses questionamentos que estão no nosso vídeo. Se eu orar, Deus vai me atender ou vai me ignorar? A minha oração vai ser... Qual é o grau desse papel da minha oração no processo da minha cura? Então são esses fatores que influenciam por que incluir a espiritualidade no cuidado com o paciente. É um fator redutor de ansiedade, que aumenta a esperança, aumenta o senso de controle da própria pessoa. No próximo, isso. Não é? Isso. Várias práticas como a prece, sacramentos, rituais, ler livros, meditar, yoga, ajudam nesse processo de espiritualidade. Não tem uma fórmula padrão só, única, de esta ou aquela religião. É um fator multirreligioso, né? Uma pesquisa aqui da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, 45% dos pacientes influenciaram decisões médicas em casos graves. Olha, falando com o meu médico, eu acho que esse procedimento seria melhor desse aspecto, por quê? Porque nesse aspecto favorece o meu conforto religioso e psicológico. Influencia a decisão do profissional de saúde. Né? E finalizando aqui esse slide, influencia também na dieta, pessoas que não são gordas demais ou magras demais, influenciando na aderência ao tratamento médico e, por fim, também na doação, na recepção de sangue, que algumas religiões são contrárias.
A espiritualidade ajuda nesse processo de convencimento do fator biológico importante da doação e recepção de sangue, da vacinação dos filhos, uso de remédio, alteração do estilo de vida e aceitar tratamento psicológico e psiquiátrico, porque muitas pessoas têm preconceito nesse aspecto. Veja que interessante. Tem, né? Então as pessoas acham que o tratamento psicológico são para pessoas fracas e tratamento psiquiátrico são só para doentes mentais. O que está errado. Tratamento psicológico pode ser bom para a vida daquela pessoa em qualquer fase da sua vida. E quem tem religiosidade aceita isso mais fácil. Quem cultiva a sua espiritualidade aceita um tratamento antidepressivo sem um preconceito de achar que o médico psiquiatra é somente para quem tem doença mental grave, por exemplo. Pois é. Existe esse preconceito claro. Infelizmente, né? existe. E temos ainda a espiritualidade dos processos de adoecer e morrer. Exatamente. Alguns médicos alegam, como diz aqui no slide, um desconforto de falar desse assunto, alegando, não, isso não é assunto médico, é assunto do capelão, que é o tema do nosso bate-papo aqui de hoje, a capelania hospitalar espírita. Então o médico que é mais cético, mais materialista, não se sente tão confortável em perguntar a sua crença, a sua religiosidade. Diz aqui, ele alega que tem falta de tempo, que não é tarefa sua, que ele não entende o porquê que ele deveria questionar tudo isso, não sabe como fazer ou quando falar e não prevê resultados. Obviamente, quando que eu vou falar de abordar a espiritualidade? Quando o paciente está numa sala de emergência, tendo um infarto? Claro que não, naquele momento não é o momento mais adequado. Então tem a hora certa de falar, de perguntar o que fazer e o que não fazer, obviamente, né? Decisões médicas sobre a continuidade da vida em pacientes com cuidados paliativos, terminais, aí entra a questão da distanásia, ortotanásia, eutanásia, um paciente que está em uma doença terminal. Eu vou perguntar se ele tem espiritualidade, uma religiosidade, eu posso perguntar naquele momento. É um caso recente agora na Inglaterra, né? Exatamente. Né? Então eu vou perguntar de uma maneira sutil, educada, com sensibilidade, porque se o paciente ouve o médico falar, você tem alguma crença, você tem alguma religião, o paciente pode concluir erradamente, puxa, se o médico está perguntando isso para mim, minha hora está chegando. Meu Deus, se até o médico está falando isso. Então tem o ponto da delicadeza, né, Jadir? Do que falar, quando falar e a hora certa. E como falar, né? E como falar, que é muito importante. Né? Sim, puxa vida. Missão difícil, hein? É difícil. Não estou te invejando agora. É um treinamento, Jadir, que a gente consegue praticar. Imagino, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Doutor Flávio, eu tenho que dar um recadinho agora e a gente vai voltar, né, no próximo bloco conversando sobre também capelania. Então, um comunicado do Manaloa Bem-Estarim sobre a psicoterapia biodinâmica. Preste atenção no seu corpo com cuidado e carinho e permita-se olhar com ternura para o seu maior instrumento de trabalho, que é o seu corpo. A psicoterapia biodinâmica pode ser a solução para se livrar do cansaço, irritação, insatisfação, aliviando dores de cabeça, peso nas pernas, desconforto nos pés, além de liberar costas e pescoço. Dê ao seu corpo a sustentação e emoção que ele vai lhe agradecer, respondendo com rapidez as solicitações que você fizer ao corpo, né? Ou seja, ele vai atender às suas necessidades. Renove-se, saiba mais sobre a psicoterapia biodinâmica, que é uma espécie de massagem completa. A gente simplesmente até dorme enquanto a Dulce Cobre está fazendo a psicoterapia biodinâmica. Olha, conheça no site manaloa.com.br ou pode ligar lá e agendar no 3222-2278 ou, se preferir, vai direto na Rua Goiás, 144, em Santos, Manaloa Bem-Estarim. Voltamos já com o Dr. Flávio Brão Fiorda, rapidinho. Olha, estamos no nosso segundo bloco e estou aqui conversando hoje com o doutor, o médico, psiquiatra e presidente da Associação Médico Espírita de Santos, que é a AME, o doutor Flávio Brão Fiorda, e o tema espiritualidade no cuidado com o paciente e a capelania espírita, tá bom? Esse bloco é oferecimento do terapeuta holístico José Carlos Palermo, que atua com as técnicas vibracionais, apometria, antigoécia, radiônica, reiki, terapia de vida passada, mesmerismo, hipnose, terapias sonoras, dentre outras, as que geram harmonia a nível físico, mental, emocional e espiritual, solucionando quadros de depressão, autoestima, pânico, aliviando dores crônicas, crise de ansiedade, quadros de tristeza e melancolia. O Palermo informa que a Casa da Luz
estará proporcionando a Noite da Pizza, preste atenção, no próximo dia 18 de agosto, tá? 18 de agosto, no Educandário Santista, com a finalidade de arrecadar recursos para a manutenção da Casa da Luz. Mais informações é com Arlene no WhatsApp que está na telinha. Esse aí, ó. Quem quiser participar da Noite da Pizza no dia 18 de agosto, tá bom? É só ligar no 99788-3011. 99788-3011. E para agendar o atendimento com o Palermo, aí sim liga para o Palermo, que é o 3289-1230, deixar recado na secretária e ele retorna, ou então pelo WhatsApp 99116-0195. Vamos lá, continuando o nosso bate-papo, doutor Flávio. Vou pedir para o Matheus, assim que estiver no ponto, também colocar as telinhas. Já está no ponto? Então pode colocar para a gente continuar do ponto que paramos. Sim, sim. Né? É muito importante a gente estar abordando esse assunto, mas o que isso pode gerar de benefício na prática, né? O que isso pode resultar? O que a gente vê? A habilidade do paciente lidar com o problema. Ele passa a ter mais resiliência do período que ele está enfrentando aquela doença, quase sempre uma doença transitória, ou uma doença crônica também, né? A gente vê que o efeito das crenças pode motivar, através de uma terapia mais cognitiva, mais que perceba o paciente a ele se conhecer melhor e os seus limites. Eu estou no meu limite, então vou pedir ajuda. Então, um bom passo para ele se perceber, né? Alterar a visão dos fatos, das pessoas, a visão do mundo, ter um autoconhecimento com relação a isso. Ajuda também a preservar-se em momentos mais difíceis, a gerar um benefício. E se o médico perguntou sobre espiritualidade, sobre fé, tem importância. Cientificamente tem muitos trabalhos falando disso já, não é mesmo? Muitas comprovações já, Isso, né? aumenta a relação médico-paciente, cria vínculos de carinho, de afeto, de abraço. Às vezes o médico se coloca num pedestal tão distante, o paciente se coloca num lugar tão abaixo, que isso quebra esse tipo de relacionamento que não é bom, esse distanciamento, não é mesmo? Aumenta a confiança, o otimismo, gera vínculos, como estamos falando aqui, dá uma certa autoridade espiritual nesse relacionamento médico-paciente e adere melhor o tratamento. Essa distância médico-paciente também não pode ser uma defesa psicológica do próprio médico, porque se ele envolve-se demais com o problema da pessoa, ele deixa de atuar como deveria, né? Mas envolver-se demais é uma coisa, dar amor na hora certa é outra coisa. Né? Mas então, às vezes, eu sei colocar esse distanciamento de tal sorte que eu não posso trazer os problemas do meu consultório, do meu plantão, para a minha vida pessoal. Mas enquanto eu estou no plantão, enquanto eu estou no consultório, eu estou presente. Então eu vou dar solidariedade, carinho, abraço e dar orientação técnica adequada, obviamente, que é fundamental. Né? Não adianta só dar carinho e dar o remédio errado. O problema é que a Faculdade de Medicina não é atenta para esse lado, né, doutor Flávio? Pelo menos na parte acadêmica. Na época que eu estudei ainda não era, mas várias faculdades do Brasil e fora do Brasil já têm a matéria optativa para os estudantes da faculdade, espiritualidade no cuidado com o paciente, da importância do tema. Como optativa. Como optativa. 2/3 das faculdades médicas nos Estados Unidos já tem essa matéria. Você vê, está muito mais avançado que o Brasil, que teoricamente é um país mais espiritualista, as faculdades ainda são mais restritas com relação a isso. Está num processo, né, de modificação. Está num processo de modificação, mas já temos várias, inclusive aqui perto, na Universidade de Taubaté, na Federal do Ceará, em Londrina, no Rio de Janeiro, inclusive faculdades de origem católica, as PUCs. Nós temos aqui na Universidade de Santa Cecília o grupo Dr. Fernando Guimarães, né? Exatamente. O Dr. Fernando Guimarães faz parte da Associação Médico Espírita de Santos e cuida do departamento acadêmico da AME. Que eu comecei nesse departamento acadêmico, eu estava no 3º ano da faculdade, em 1994. Foi o primeiro grupo de acadêmicos de medicina dentro de uma faculdade, né? Então, quanto isso é importante, colocar isso no embrião do estudante, onde ele já vai ter uma formação um pouco mais humana, pelo menos, não é mesmo? Humanística, né? Com certeza. Vamos lá, segundo quadro. E o segundo quadro, onde aborda por que incluir a espiritualidade. O que isso pode resultar? Aumenta o interesse do médico em ajudar, ter mais detalhes sobre a vida daquela família, daquele núcleo, né? Facilita a obediência terapêutica, a aderência ao tratamento, menor risco de abandono. Acaba com os fanatismos religiosos, isso também é um detalhe muito importante.
Porque a gente pode, às vezes, no momento de desespero, fazer coisas impulsivamente, né? Sabe aqueles anúncios que a gente vê até em rua? Eu te curo em 3 dias. As pessoas pagam uma fortuna, traga o seu amor de volta em 3 dias, como a gente assiste, né? Em alguns posts, né? Então isso gera um momento de desespero que a pessoa às vezes gasta uma fortuna através de um fanatismo religioso. Então falar de espiritualidade com racionalidade é um instrumento terapêutico muito potente. E finalizando esse slide, né? Você pode gerar parcerias com líderes religiosos, com padres, com pastores, com pessoas de outras crenças, não só no espiritismo. Isso dá aderência e conforto ao tratamento, né? Melhora o curso da doença, as respostas são mais eficientes, menor estresse, maior esperança, maior efeito placebo positivo na cura daquele paciente, né? O efeito da palavra amor, ela tem um efeito placebo positivo muito significativo, né? A prática desse carinho. E finalizando aqui... Mas é placebo? Né? Eu discuto isso com base até no experimento do Dr. Emoto, né? Das moléculas da água. Exatamente, né? E não é. Porque aí não é placebo. Você vê uma reorganização daquelas moléculas de água quando você fala palavras amorosas e palavras rudes, de maneira harmônica e desarmônica. E a mesma experiência em Curitiba, você viu, não? Com a professora, com as crianças também, né? Exato. Então é um efeito visível que os materialistas dizem que é placebo. E a gente sabe que não é. Que não é, no fundo não é. Então a gente precisa transformar a nossa profissão, área médica, de enfermagem, fisioterapia, assistência social, saúde, em verdadeiros profissionais de saúde da alma, vontade de querer ajudar. Não fazer simplesmente, tecnicamente, friamente o seu papel profissional, o seu trabalho, não é mesmo? Porque quando você lida com a saúde, pode voltar para a gente, Mateuzinho? Quando a gente lida com saúde, né, as pessoas estão muito vulneráveis, né? Muito sensíveis. Muito sensíveis, né? Então, e a gente tem que ter uma palavra adequada no momento certo. É diferente de qualquer outro profissional, né, que às vezes está numa situação boa, confortável. A área de saúde não, existe a vulnerabilidade. A vulnerabilidade, da pessoa, porque a maioria das pessoas busca um profissional de saúde em momento de angústia. Né? A minoria vai por prevenção, a maioria vai para tratamento. Né? Outra pergunta então, o que significa capelania? Pois é, a palavra capelania, a origem dela vem de um fator muito interessante, a parte histórica, que é bom a gente até citar aqui no nosso bate-papo, né? Um rapaz, no ano de 331 depois de Cristo, chamado Martinho, ele foi se aderir à parte militar na sua época, com 15 anos. Em que país? Na França. Na França. Na região da Gália, atual França, Sim. né? Ele foi inscrito pelo seu pai e não era voluntário para entrar no exército na época, né? E aí, no ano de 337, ele tinha 20 e poucos anos na época, ele viu uma pessoa na rua, na região onde ele vivia, passando frio e fome. E ele usava uma capa como militar. E ele cortou parte dessa capa com a sua espada e deu para essa pessoa que está passando frio na rua. Daí a origem da palavra capelania, dar abrigo a alguém, da origem capa, né? Então a capelania tem esse fator histórico muito interessante. E dizem os escritos da época que naquela noite que ele ofereceu a capa àquela pessoa moradora de rua, ele teve um sonho com Jesus Cristo, Jesus usando a sua capa, e ele agradecendo Jesus ao Martinho o ato do amor e de caridade que ele fez ao próximo. Um ato muito interessante, né? E a partir daí ele deixou as fileiras militares e foi se dedicar à parte de caridade, de religiosidade no seu dia a dia. Tanto é que ele uma história próxima de São Francisco de Assis, né? Exatamente. Parecida, né? Ele foi o primeiro santo da Igreja Católica que foi o primeiro não mártir a ser santificado. Tanto é que na França, na Europa, tem vários lugares com o nome São Martim de Tours. Tanto é da sua importância histórica que ele teve. Muito mais bacana. Antigos, né? Mais antigos, 331 na depois época do de Império Cristo, Romano. Pois é. Exato, né? Muito legal essa ainda dominava história. o Império Romano, ainda era o Sim, dominador. Exatamente. Verdade, E ele, a partir daí, a palavra capela, né? Foi designou o local de oração que você vai orar por alguém ou por si mesmo. Capela, capelão, aquele sacerdote que vai orar por alguém
E capelania, o ato de você ser voluntariado quando você se presta a ajudar ao próximo de maneira solidária e de caridade. Hoje, o significado que nós damos para isso, para quem hoje atua, é Sim. exatamente isso, ser um voluntário. Exatamente. Né? Para atuar. Não necessariamente o voluntário religioso. Certo. Qualquer cidadão civil ou militar, religioso ou não, sendo voluntariado no serviço de capelania hospitalar. Ok. E aí existe uma organização do qual você faz parte. Fazendo parte da Associação Médico Espírita do Brasil, a Associação Médico Espírita de Piracicaba, uma das pioneiras na capelania hospitalar espírita, ela vem trazendo um movimento de formação de voluntários e capacitação dessas pessoas para servir através do saber ouvir em primeiro lugar e falar quando necessário, o que for necessário, e não falar coisas erradas, obviamente, para um paciente que está hospitalizado no hospital público ou privado e seus familiares, dando um suporte de amor, de carinho, de incentivo, enquanto aquela pessoa estiver internada. Então isso é a capelania hospitalar. E a capelania hospitalar espírita vai ter como base, então, os fundamentos do kardecismo, os livros dos espíritos, o livro dos médiuns, e um livro que também se usa do José Carlos de Luca, que é o Médico Jesus, que tem textos maravilhosos de amor e de incentivo. Ou seja, vai ter um preparo, então, para as pessoas. Exatamente, um preparo técnico. Técnico. Nós vamos falar sobre isso, que inclusive originou o livro que a gente vai estar apresentando também. Sim. E você também está, então, em busca de voluntários aqui na Baixada Santista para trabalhar nessa capelania. A gente, incentivado por outras associações médicos espíritas do Brasil, como a de Piracicaba, a do Espírito Santo, eles vão nos privilegiar com a visita deles no evento que nós vamos organizar no fim de julho, no Grupo Espírita João Cabete, nos ensinando como fazer esse voluntariado. E esse evento vai ser um evento público. A entrada vai ser 1 quilo de alimento, sem nenhum tipo de ônus, né, financeiro, para capacitar e atrair voluntariados para esse serviço. Eu estou em cima da hora para fazer a agenda do programa, doutor Flávio Brown. Só uma perguntinha rápida. Esse voluntariado, a pessoa vai poder dedicar quanto tempo quiser? Pois a pessoa assim, olha, eu tenho 2 horas para dedicar por semana. Exatamente. É bem-vindo? É bem-vindo. Seja uma dedicação pequena, média ou maior, grande. Tá, nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Perfeito. Porque eu acho que isso pode realmente afetar muitas pessoas. Eu sei que tem muitas pessoas aí que estão procurando de alguma maneira ajudar e não sabe como. Fala, puxa, eu gostaria de dedicar um tempo da minha vida, ou pequeno, ou médio, ou grande, como falou o doutor Flávio Brown, né, e não sabe como. Nossa, isso é fantástico, sensacional. Isso que nós vamos falar então no próximo bloco. Eu vou fazer agora a agenda do Fronteiras da Ciência, para ver se você se encaixa em alguma das coisas que a gente vai anunciar aqui rapidinho para você. Preste atenção, fique atento, vai estar também no nosso site, mas fique atento, começando com a numeróloga Ivete Pugliese. Rio Pugliese. Conheça suas qualidades, fraquezas, potencialidades, vocações e tendências através da análise do seu nome e data de nascimento. É importante fazer o mapa numerológico de uma criança ou até mesmo do futuro bebê para apontar e evitar possíveis desvios de personalidade. Faça um mapa da sua alma e saiba por que sua vida pode estar estagnada em algumas áreas. A numerologia irá demonstrar quais energias estão em desequilíbrio e também a forma de equilibrá-las através de alterações do nome. Dê um mapa numerológico de presente também para alguém que você ame, tá bom? Então, as consultas são só pelo telefone ou pelo WhatsApp, que é o 99757-7839, vou repetir, 99757-7839, se você perdeu não tem importância, está no site do Fronteiras. Rap Science comunica a palestra Prosperidade com Espiritualidade. É possível? Saiba quais são as causas que impedem a prosperidade. Você pensa em riqueza? Para ser próspero é necessário pensar de que forma? E ritual de Kigan, pedidos às divindades da riqueza. A palestra vai ser com o monge Milton Nonaka, no dia 22 de julho, sábado, das 10 ao meio-dia, tá bom? 22 de julho, sábado, das 10 ao meio-dia. O local é no Templo de Santos, que é na rua Júlio Conceição 94, em Santos. Mais informações ou inscrição no telefone
3219-4600 ou 99158-4589, entrada franca também, tá bom? A gente pede para ligar e deixar o nome só para garantir uma vaguinha lá. Instituto Vidas, reintegrando vidas através da regressão. A terapia regressiva já se mostrou extremamente eficiente e eficaz para a recuperação de diversos tipos de traumas e transtornos psicológicos, auxiliando até mesmo na resolução de problemas físicos. Mas além de resolver problemas, a regressão terapêutica pode trazer outros benefícios, como o despertar da espiritualidade, o estímulo à criatividade e o desenvolvimento de valores humanos, entre outros. No Instituto Vidas, falamos de fazermos regressão a vidas passadas de forma simples, método sem hipnose e sem indução. Instituto Vidas, a regressão terapêutica levada a sério. O atendimento e o curso é na Avenida Pedro Lessa, 1443, Sala 12, em Santos, e os telefones 99777-7677 ou 3231-2686. Escola Recanto dos Saberes comunica o atendimento com magias divinas. Entre num portal energético e passe por uma limpeza profunda de todos os seus 7 chakras, 7 corpos e todos os campos da sua vida. Receba também uma energia de saúde, prosperidade, calma, equilíbrio, paz e proteção. O atendimento é individual com duração de 45 minutos e o primeiro atendimento é gratuito. Venha conhecer o poder das magias divinas, toda quinta-feira, das 14 às 17h30. E também o jogo de baralho cigano com a cartomante Dulce Cleide. Tire suas dúvidas e receba orientações e direcionamentos através da cartomancia com clarividência, passado, presente e futuro. Duração, 90 minutos. O local é na Avenida Doutor Moura Ribeiro, 78, Marapé, em Santos. Informações no 30 25 24 54 ou WhatsApp 98 840 4888. Terapeuta holística Eliane de Queiroz comunica o atendimento com mesa radiônica, que é um instrumento de conexão, percepção e transmutação de energias. Essa mesa associa a radiônica e mantras para detectar e transmutar as energias em atuação na pessoa que está sendo cuidada, a fim de gerar harmonia, coerência e positividade em todos os setores da sua vida. Como a mesa atua em muitos níveis energéticos, as mudanças são percebidas dia a dia no sentido de uma vida melhor, conectada às leis universais. E a Eliane faz um comunicado que vai dar o curso de mesa radiônica nos dias 22 e 23 de julho. Atendimento com hora marcada com a Eliane ou informações é só ligar no 99 172 9798. Deixa seu nome e telefone com a Eliane que ela liga de volta, tá bom? E ela atende na rua Delfino Stoukler de Lima, 81, Altos, Marapé. E último recadinho vem da Escola Santista de Astrologia. Como utilizar o programa Pegasus de Astrologia em uma aula no dia 24 de julho com Márcia Bernardo. Excursão do fenômeno do algodão no dia 3 de agosto às 22 horas saindo de Santos. Curso básico de Astrologia, módulo 1, nova turma, no dia 7 de agosto às 19 horas com Jorge e Márcia Bernardo. E Linguagem do Corpo com Cristina Cairo no dia 3 de setembro. A Escola Santista de Astrologia ainda oferece atendimento de mapa astrológico, previsões, sinastria, escolha de dia para abrir empresa ou cirurgia e iniciar um evento e tarô. O endereço é Rua Goitacazes, número 8, Altos, Gonzaga, Santos, e o telefone 3284-9714 ou, se preferir, 3394-9714. E se você perdeu alguma informação da agenda, não tem problema. Entra no site fronteirasdaciencia.com.br, clique em Agenda da Semana e todas as informações estão neste campo. Voltamos já, rapidinho. Já estamos em nosso terceiro e último bloco, hoje conversando com o Dr. Flávio Brão Fiorda. Deixa eu dar o último recadinho, que é da loja Merlin, que está recomendando a você a tocha de limpeza e a vela de massala, que são maravilhosas para a limpeza do ambiente, seja no lar, no trabalho ou onde você achar que haja a necessidade. Ambas transmitem uma energia muito forte. E a loja Merlin continua com o melhor preço do mercado para tudo que você precisar nessa área holística, religiosa, né? Tem roupas ciganas, vela de 7 dias, vela por quilo, vela de tudo quanto é jeito, incenso, livros religiosos, livros esotéricos, que mais? Bom, imagens, muito tipo de imagem,
tudo lá na Loja Meli com o melhor preço e os produtos de melhor qualidade. Procure o André que ele vai te orientar a uma compra mais apropriada. O endereço? O endereço é Rua Pereira Barreto, número 12, é uma rua que é do lado do Shopping Miramar, né? Do ladinho ali. Então, repito, Loja Meli, Rua Pereira Barreto, número 12. Vamos lá. A capelania no Brasil, quando começou? Tem dados históricos disso, doutor Flávio? Temos. Depois de passar muito pela Europa e pela América do Norte, ela chegou no Brasil no final do século XIX pelos militares. Chamava até um termo aqui chamado repartição eclesiástica. Começou no ano de 1858, depois foi abolida em 1899. Aí passou um tempo, aí até a Segunda Guerra Mundial, por ocasião dos pracinhas brasileiros, as igrejas evangélicas e católicas foram preparando capelães para que se fortalecesse o aspecto moral desses soldados nas suas batalhas. Tá. Os enfermos, com a equipe de enfermagem, obviamente, todos trabalhando juntos para dar ânimo àquela moçada que estava nas batalhas, que não é fácil. Aí esse movimento foi crescendo pelas mãos da Igreja Católica e de várias igrejas evangélicas, se transformando num evento maravilhoso que é hoje. Claro, bacana. Muito, muito bacana. E essa hoje história. você está trazendo esse movimento para Santos. Para Santos e para o Espiritismo, né? Tá. Graças à experiência de outras associações médicos espíritas. Né? A gente fala para Santos, acaba limitando, né? Mas Baixada Santista como um todo, né? Nós vamos fazer um evento no Grupo Espírita João Cabete, no dia 29 de julho. João Cabete é Rua Santos Dumont? Número 227. 227. O João Cabete é o centro da Sueli Lopes Fernandes, né? Exato. Não é um evento do Grupo Espírita João Cabete. Sim, ele está cedendo espaço. Cedendo espaço gratuitamente, até agradeço a todo o pessoal do João Cabete, aquele abraço, né? Mas é um evento da Associação Médico Espírita de Santos que vai envolver qualquer voluntariado. Nesse dia vai explicar qualquer casa como espírita. Funciona. Nós vamos explicar qual é o papel e fazer palestras informativas. Eu tenho aqui a programação do nosso evento. As palestras são as seguintes. O Espiritismo nos hospitais, passado, presente e futuro. Esse é o tema, desculpa, são os temas. Isso. O Espiritismo nos hospitais, passado, presente e futuro. Quem vai palestrar é o presidente da Associação Médico Espírita de Piracicaba, que é o Dr. Alexandre Anéfalos. Tá. A doutora Marilene Brusantin, também de Piracicaba, vai falar da abordagem no atendimento em capelania. O que fazer, como se comportar, qual o perfil que a gente busca, o que não falar, o que não fazer. Para o paciente, né? E para a família também, para né? Para a família, exatamente. Tá. Depois, a doutora Aparecida de Fátima Boni, que é cardiologista de Piracicaba, vai falar do tema espiritualidade no cuidado com o paciente. E o nosso querido doutor Fernando Guimarães, da Associação Médico Espírita de Santos, vai falar dos cuidados paliativos, porque enfrentaremos também doenças crônicas em pacientes terminais. Tá. Né? Então esse evento vai ser no dia 29 de julho, no que é um Grupo sábado. Espírita João Cabete. E o horário não tem aqui, né? Tem a partir das 13... A partir das 13 horas. Ah, assim, já está na programação, claro. Isso, a partir das 13 horas. As inscrições começam às 13 horas e as palestras começam às 14. Ah, ok. Então, entre 1 e 2 da tarde, entre 1 minuto, você chega para fazer a inscrição. Exato. E começa às 2 da tarde, né? Com a leitura do Evangelho e depois vem as palestras, Perfeito. Logo em seguida, né? Então vai ser no dia 29 de julho, sábado. Você que quer ajudar, colaborar, né? Você fala assim, ó, queria dedicar, nem que seja um tempo curto, né? Porque às vezes a pessoa não tem muito tempo, ou então tem bastante tempo, quer ajudar. Ou seja, você vai moldar a sua vida em relação à sua capelania, né? Exato. A sua ajuda. Dar amor, né? Dar o amor. Dar amor. Né? Então, muitas vezes eu entrevistei pessoas aqui, que você foi um, né? Eu me lembro bem, que fala assim, olha, o que é bom para a depressão, e curto e grosso, é ajudar. Caridade. Né? Caridade. Né? Caridade. Esse é um dos mecanismos, né? E a capelania hospitalar espírita, a gente quer trazer o paciente assim, o que ele espera desse voluntariado? O que ele vai se enfrentar no ambiente hospitalar? Quase todo mundo já esteve no ambiente hospitalar, ou por conta própria, de um parente, de um amigo, etc. Deixa eu te perguntar, essa abertura vai estar em todos os hospitais da Baixada Santista? Essa abertura? Ainda não. Nós estamos em conversação com alguns hospitais, públicos e privados. Tá. Isso vai ser formalizado e devidamente autorizado. Tá. Tudo isso tem um procedimento burocrático também. Eu imagino, né? Porque você tem que estar com uma turma bem treinada para isso também, para não dar nenhum tipo de problema, né? E a própria capelania hospitalar, seja católica, evangélica ou espírita,
já está previsto na nossa Constituição, artigo 5, inciso número 7, que é um serviço voluntariado previsto em lei, ou seja, os hospitais não podem se negar ao trabalho voluntariado, particular ou público. Apenas de uma forma organizada, organizada, que é séria, sensata, com disciplina e ordem, sem dúvida. Então está todo mundo convidado para o dia 29 de julho agora, no João Cabete, né? Isso. Quem quiser ajudar. Às vezes as pessoas perdem um ente querido, uma pessoa que quer muito. É um momento, acho que faz tão bem para a pessoa nesse momento que ela está assim, né? Claro. Precisando ajuda, né? Ela está sentindo assim muitas vezes a necessidade de querer ajudar. De transferir um amor. Um amor, né? Exatamente, isso bem falado. Né? Então acho que é um momento, oportunidade muito boa nesse dia 29 de julho, onde vai ter esse ciclo de palestras. E tem um livro também que originou, né? Que é esse aqui que vamos mostrar. Isso. Eu vou mostrar o livro, mas também a gente está com ele no site, Capelania Hospitalar Espírita, Teoria e Prática. Né? Esse organizador quem é? O Dr. Paulo Batistuta Novaes, ele é membro da Associação Médico Espírita do Estado do Espírito Santo. Ah, do Espírito Santo. E esse livro nós temos 25 ou 26 coautores, Manual Teórico e Prático de Capelania Hospitalar Espírita. Quem quiser o livro vai ter no dia 29 de julho? Esse livro vai estar disponível e a gente vai estudar esse livro para formar os voluntários em Capelania Hospitalar Espírita. Ah, vai usar esse livro para formação. Como referência, exatamente. Ah, perfeito, perfeito. Esse livro é todo um embasamento teórico-prático, como se comportar, como conduzir. Porque a capelania em si é o ato de dar o conforto de uma palavra amiga, usando alguns livros espíritas, que eu já citei aqui, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ou então o Médico Jesus, do José Carlos de Luca, a prece intercessória, a água fluidificada e também um carinho geral com os familiares que estão ali presentes. Tudo isso se houver autorização do enfermo internado e dos seus familiares. Uma coisa muito importante, Dr. Flávio Brown, qual o perfil desses voluntários? Qual o perfil? Nós buscamos, num primeiro momento... Se bem que está aberto para todo mundo, né? Deixa claro, está aberto para todo mundo. Multirreligioso. Tá. Okay? Não precisa ser espírita também não. Exatamente, né? Qualquer religião. Nós vamos ensinar algumas técnicas que falam sobre a própria questão da mediunidade, sobre a questão do próprio passe. Isso vai ser ensinado no curso de capelania, ok? Mas o perfil básico, se você me permite ler alguns itens rapidamente. Pois não. Primeiro, experiência pessoal com o próprio cristianismo, caridade, amor e solidariedade, né? Humildade e sabedoria para saber que não é melhor do que os outros. Ser paciente e ser amável. Autocontrole das emoções. Não se impressionar com o aspecto físico ou psicológico dos enfermos atendidos. Ter habilidade em lidar com as pessoas enfermas. Paciência. Ter facilidade em submeter-se a regras e regulamentos, que o serviço de capelania... Sim, imagino que deve ter, rigoroso, tem um sistema de o que fazer e o que não fazer. Não tenha dúvida, Saber mais ouvir do que falar, como a gente fala, controlar a língua, né? Adequar a linguagem, ser educado, cordato, carinhoso, né? Saber guardar confidências das de outras pessoas. Ser servo, disposição sincera em servir. Ter o dom da misericórdia, da solidariedade e profundo amor a todos, indistintivamente. Dar tempo e atenção ao visitado. Mais uma vez, saber ouvir, evangelizar sem querer doutrinar, que é muito sutil essa diferença. Não querer impor nenhuma filosofia religiosa. E, por fim, profundo respeito a opiniões religiosas diferentes. A gente busca uma pessoa que queira servir sem querer doutrinar ninguém. Esse é o nosso papel. Ou seja, tem que realmente ter tudo isso aí, né, muito bem alinhado para que seja um excelente voluntário. Nesse curso do dia 29, nós vamos atender a todos, vamos fazer posteriormente entrevistas, uma pré-seleção, para dar tempo ao tempo dessa pessoa amadurecer para todo esse processo. Não é da noite para o dia, não é de hoje para amanhã que isso vai acontecer. É um curso de formação. Tem um mínimo de idade da pessoa? Não, normalmente o maior de idade, né, até as condições que a idade lhe permita. Não tem um limite de idade posterior, mas normalmente maiores de 18 anos. Ok. E com relação aos hospitais, tem um prazo ainda de saber quais serão? Estamos ainda em processo de estudos, podem ser clínicas de pessoas internadas por idade, podem ser ambulatórios, não é só hospital.
Então a gente está ainda tendo contato com algumas instituições. A bandeira que está por trás disso tudo é a AME mesmo de Santos, no A caso? organização da Associação Médico Espírita tem vínculos com várias casas espíritas, não é um evento de uma casa espírita só. Tá. Então nós temos a parceria até da União das Sociedades Espíritas, da USE de Santos, Tá, ok. com relação a esse movimento, né? Bom, você disse o perfil das pessoas. O que você espera? Que tipo de pessoa você espera, Dr. Flávio Brown? Pessoas que queiram ajudar, que estejam dispostas a dar carinho, a dar afeto, na dose certa também, porque não pode ser exagerado, não pode ser invasivo com relação ao enfermo e aos seus familiares. É como o remédio, né? Tem a dose certa, nem Exatamente. menos e nem mais, né? Não podemos na proporção ser, correta, né? Desproporcionais, exatamente, esse é o termo, né? E através do passe, da água fluidificada, e às vezes, quando a pessoa não pode ir pessoalmente, vamos ajudar algum familiar, visitando às vezes em casa. Tudo é possível nesse ser em tipo casa de capelania. também é possível. Não É é só possível. hospital, não. Pode ser na casa da pessoa. Desde quando solicitado. Ou, É possível também. ou num asilo, muitas vezes. Claro, sem dúvida. Você vê que a frente de trabalho é enorme, Jadir. É, muito. Então a gente espera E a carência muita também, gente. né? A carência E a à frente de trabalho. é né? muito grande, né? Cada vez mais, né, doutor Flávio? Parece. Então, aproveitando a sua enorme audiência, a gente faz esse convite ao público. Né? Quem está disposto a ajudar vai ser bem-vindo. Puxa, então você de casa, né? É dia 29 de julho, né? Se você tiver um tempinho para ajudar, pouco, médio ou muito, né? Será muito bem-vindo, então, nesse dia 29 de julho, onde vai ter, então, esse ciclo de palestras, de orientações, vai explicar direitinho como funciona a capelania hospitalar. Onde vamos iniciar o curso. Onde vai iniciar, na verdade. É só o primeiro passo. E depois tem a seleção, que ele falou, existe um processo seletivo, até para medir tudo isso que ele falou em relação ao perfil das pessoas, o que é muito importante e fundamental para que isso seja muito bem sucedido, porque na verdade é um processo novo, né? Uma coisa nova. Na nossa região, sim. Na nossa região, né? Já vem de Piracicaba, né? Isso, o pessoal de Piracicaba, que vai nos auxiliar. O de Espírito Santo, que é o doutor que já, né, que é do livro, o organizador. Isso. Né? Então, sendo uma coisa nova, evidentemente que a gente ainda estará pisando em ovos. Exatamente. Né? Temos muito que aprender nesse processo. Passo de cada vez. Passo de cada vez. Sem querer invadir o hospital amanhã. Não claro, é assim que funciona claro. esse curso nosso. Tá? E, bem claro, apesar de ser na área de saúde, está aberto a qualquer pessoa que tenha boa vontade e um pouquinho de tempo para estar colaborando. Exatamente. Vai ter um limite de pessoas ou não? Quanto mais pessoas aprovadas, melhor. Claro, sem dúvida. O espaço físico lá do João Cabete são de 300 pessoas. A gente espera lotar, se Deus quiser. Né, aproveitando a sua audiência aqui. Não, e a divulgação, né, que já... Vamos por outras mídias, utilizar, né? As redes sociais, o site da Associação Médico Espírita, para quem quiser mais informações. Vamos jogar, tá, estamos com o site, né, Mateuzinho? Vamos jogar, então? É o www. Tá na telinha. .amesantos.net.br. Tem mais todas essas informações. Só deixar claro que esse AME Santos não é uma declaração de amor à cidade, tá bom? AME quer dizer Associação Médico Espírita, né? Isso. Então a pessoa AME Santos, né? É um bom também trocadilho. Pode ser um trocadilho, né? Legal, é verdade. Boa. Né? Pode ser as duas coisas, mas no caso aí é Associação Médico Espírita, AME Santos.net.br. Então, por favor, Isso. não me coloquem o .com, né? .net. A gente vai no hábito, né? .com, né? Não é .com, é .net.br, né? É isso? Muito obrigado, Jadir, pelo espaço, eu agradeço. pela divulgação. Não, mas vamos falar um pouquinho da capelania ainda, Dr. Flávio Brown. Você falou que aqui no Brasil começou com a Igreja Católica, não é isso? Exatamente. A Igreja Católica foi pioneira nesse movimento no nosso país no final do século XIX. Ainda era império, nem era república. Tá. E nessa transição fez uma grande pausa até o evento da Segunda Grande Guerra Mundial, onde os nossos pracinhas foram lá para a Europa e capelães católicos e evangélicos resgataram esse movimento. Espera lá, nós temos que ajudar essas pessoas que estão representando o nosso país num momento de tanta tensão, que é uma guerra mundial, não é mesmo? E aí esse movimento foi se perpetuando em escala menor, depois foi crescendo em várias cidades, em vários estados do nosso país.
E deixar claro que, apesar do nome, né, capelania espírita, deixar claro que é aberto para qualquer religião, para quem quiser participar, né? Isso. Porque senão é só para espírita, não, né? Eu acho que quando a gente está trabalhando com o bem, né, estamos trazendo o bem para alguma coisa, independe de religião. Nessa hora somos ecumênicos. E se os nossos telespectadores que estejam nos assistindo agora forem católicos ou forem evangélicos, procurem as suas igrejas, que esse movimento já existe nessas Também igrejas. nas religiões. Né? Inclusive na nossa região. O que estamos começando agora na nossa região da Baixada é a capelania hospitalar espírita. Espírita, mas que pode vir de outras religiões. Aberto. Nesse momento, somos ecumênicos. Exatamente, não é isso? exatamente. Que é um bem comum. Somos um só. Somos um só. Né? Bacana, doutor. Olha, primeiramente, parabéns por esse trabalho que você faz junto à presidência da AME já há bastante tempo, né? Eu entrei na AME, eu estava ainda na faculdade de medicina, né? Pois é, eu tenho te entrevistado há muito tempo. Eu estou na AME há 25 anos já. 25 anos já. Desde acadêmico, né? E esse movimento é o que me traz ânimo e força para prosseguir na carreira médica, porque também tem momentos que não é fácil. Eu lembro que você foi o responsável por trazer também a que desencarnou, como que é o nome dela? De São Paulo... Marlene Nobre, né? Marlene Nobre, nossa grande orientadora. Né? Ela que criou a Associação Médico Espírita de São Paulo em 1968, e depois de 95 fundou a Associação Médico Espírita do Brasil. E hoje somos 64 associações no país inteiro. Fazendo eventos. E já temos um outro evento, dia 2 de setembro, vamos fazer a 17ª ou 18ª Jornada de Saúde e Espiritualidade da Associação Médico Espírita de Santos, cujo tema principal vai ser envelhecimento e espiritualidade. Aqui em Santos. Dia 2 de setembro, aqui na Unisanta. Você me passa que eu jogo aqui no Fronteiras, com certeza. Tá bom? 2/9. Quero agradecer ao Dr. Flávio Abrão Fiorda por esse trabalho maravilhoso que ele faz. Ele que é médico psiquiatra também, presidente da SBPC, Sociedade Brasileira de Terapia de Vida Passada. SBTVP. Né? É isso, eu inverti as letras. Né? Fala depressa, é isso que dá. Então, agradeço a você, Dr. Flávio Abrão, mais uma vez por esse brilhante trabalho de capelania e ajuda ao próximo. Né? Isso só engrandece mais ainda a sua pessoa e minha estima por você. Obrigado. Parabéns, viu? É recíproco, Jardim. Bom, obrigado. E a semana que vem o nosso tema é cromoterapia, com o Cláudio José Tafarello, que foi seminarista, cromoterapeuta, espírita também, Rosa Cruz, iridólogo, acupunturista, naturista reikiano, ou seja, um estudioso de diversas artes, né? Cláudio José Tafarello, cromoterapia. Obrigado a você, meu amigo Dr. Flávio Abrão, e obrigado a você, amigo telespectador, mais uma vez pela audiência ao programa Fronteiras da Ciência. Fiquem com Deus. Paz, saúde e prosperidade.